Estamos começando em mais uma aula e na aula de hoje vamos tratar do mapa de riscos. Então a gente vai abordar este tema, a gente vai fazer algumas considerações sobre ele, né? E vamos lá então. Aí só para recordar então o que seriam os riscos ambientais, né? Que é o mapa de riscos e ele identifica, né, os riscos ambientais na empresa. Então, recordando, então, são agentes presentes nos ambientes de trabalho. Então, eles podem aí gerar algum acidente ou doença, né, aos trabalhadores. Então, seria essa a definição para a gente estar relembrando. Ainda sobre os riscos ambientais e o mapa de risco, quem tem a atribuição para a elaboração do mapa de risco é a CIPA. Então, são eles que vão fazer todos os trâmites para elaborar o mapa de risco. Então, para isso, como diz aqui na descrição, é necessário que se conheça os riscos que podem existir nos setores da empresa, né? Solicitando medidas para que o mesmo possam ser eliminados ou neutralizados. Então, a CIPA vai fazer essa solicitação. E esses riscos que a gente comentou, eles têm que ser todos inseridos no mapa de risco. Aqui algumas considerações aí relativas ao mapa de risco. Então, ele apresenta visualmente os riscos presentes na empresa. Então, você olhou para ele, você vai conseguir facilmente compreender o que ele está querendo transmitir. Então, é uma representação visual. É feita através da avaliação qualitativa dos riscos existentes, né, nos locais de trabalho. Aqui na terceira descrição, é representado graficamente através de cores e círculos em tamanhos diferentes, de acordo com a planta do ambiente analisado. E ainda este local pode ser toda a empresa ou apenas um setor. Então você pode fazer o mapa de risco ali de toda a empresa, que englobe todos os setores, ou você pode fazer apenas de um setor. Então, tratando ainda dos riscos ambientais, nós temos a classificação, que é utilizada no mapa de risco. Então, essa classificação diz respeito ao quê? Então, a gente separa, a gente organiza através de cores os riscos. Então, o risco físico é verde, o risco químico é vermelho, o risco biológico pode ser ali um marrom, um amarelo mais escuro, o risco ergonômico amarelo mais claro e o risco de acidentes ou mecânicos, né, é azul. O risco azul é o mecânicos ou acidentes. Então aqui temos aqui uma tabela. Então, riscos físicos. O que seriam esses riscos? Pode ser ruído, vibração, radiação ionizante ou não ionizante, frio, calor, pressões anormais ou umidade. Você vai identificar então na cor verde. Risco químico. Pode ser poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores e ainda substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Então, você vai identificar na cor vermelha. E riscos biológicos, que são vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos, serão identificados ali no grupo 3 na cor marrom. E os ergonômicos, na cor amarela. O que seriam esses ergonômicos? Então, esforço físico intenso, levantamento, transporte manual de peso, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico e psíquico. Então, na cor amarela, os ergonômicos. E os riscos mecânicos, os riscos de acidentes, na cor azul. Então, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão. Então, assim por diante, você vai identificar na cor azul. Temos ainda aí a prioridade no controle dos riscos. Então,
o que a gente tem sobre isso? Então, a gente sempre busca eliminar o risco. Se não eliminado, vamos tentar neutralizá-lo. Caso não neutralize através de EPC, você vai proteger o trabalhador com a utilização do EPI. Aqui temos ainda considerações sobre o mapa de risco. Então, como eu falei, é uma representação gráfica. Como o nome já diz, é um mapa, né? Então, você faz a disposição em cima desse layout da empresa, né? Por meio de círculos de diferentes cores e tamanhos. Aqui uma informação bem importante. Então, o mapa de risco deve ser refeito a cada gestão da CIPA. Então, cada nova CIPA, a nova CIPA vai refazer, né, o mapa de risco. Aqui, vamos tratar agora do mapeamento de riscos. Então, o que é os objetivos? Reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação e possibilitar durante a sua elaboração a troca e divulgação de informações entre os funcionários. Então, você vai divulgar, né, para o conhecimento de todo mundo o que está sendo levantado, o que está sendo identificado. Aqui temos um exemplo aqui bem simples de mapa de risco. Então você vai colocar lá o nome, logotipo da empresa, né, o título que seria mapa de riscos, a CIPA, a gestão referente, né, por exemplo, que foi 2010-2011, o nome do setor. Então aqui, se a gente olhar no lado direito, então provavelmente é um escritório. Ali tem uma mesa com computador, tem a cadeira, um armarinho. Aqui temos a legenda também. Como eu falei, tem as cores, né, que separam, que identificam os riscos e os tamanhos dos círculos. Então, você vai fazer ele risco pequeno, você vai colocar um círculo menor, risco médio e risco grande. Então, conforme o risco, você vai colocar o tamanho do círculo. E ainda você pode colocar o número de funcionários dentro do círculo para identificar qual é a quantidade de funcionários, né, que está exposto a esse determinado risco. Então, aqui no caso, se a gente for analisar, a gente pode identificar, pode indicar o risco ergonômico, né? Colocar um círculo ali ergonômico e colocar como indicação ali o número dos funcionários. Por exemplo, vamos pegar aí, vamos lembrar, pode ser indicado postura sentada por longos períodos. Então, esse é um risco ergonômico que pode ser identificado em escritórios. Tratando do mapeamento, temos as etapas de elaboração. Então, quais são essas etapas? Conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então, você vai lá conhecer primeiramente, vai identificar os riscos existentes no local analisado, vai identificar, então, as medidas preventivas existentes e sua eficácia, se tem algum EPC, né, que esteja lá protegendo os trabalhadores ou não. Se não tiver nada, também você vai colocar lá. Vai identificar os indicadores de saúde, conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, se tem uma documentação, algum mapa de risco anterior, né, arquivado, então se deve estar levantando essa informação. Então, com base nessas informações, você vai elaborar o mapa de risco sobre o layout da empresa, que é sobre a planta baixa, né, você vai fazer ali um croquis e vai colocar ali a elaboração em cima desse layout. Então, indicando através de círculos, colocando em seu interior o risco levantado, né, que é referente lá se é físico, se é químico, você vai colocar lá a cor dele. O agente especificado, você vai colocar o que é esse agente. E o número de trabalhador exposto a esse determinado risco. Aqui nós temos um exemplo. Então, se a gente for analisar, observar esse exemplo, que no depósito a gente tem risco físico, temos risco químico, temos o ergonômico. Na produção é onde a gente mais tem riscos identificados, indicados no mapa de riscos. Então, provavelmente tem ali vários processos, então ele vai ter risco mecânico ou acidentes, né, que possa ter alguma máquina ali que trabalha. Vai ter risco físico, provavelmente um ruído químico, algum produto que é utilizado durante esse processo.
e ergonômicos também. Possa ter ali, por exemplo, levantamento de cargas, ali, né? Levantamento manual. Na área de administrativo, ali no RH, na contabilidade, na recepção, toda essa área administrativa foi indicado o risco ergonômico. Nos banheiros, risco biológico. Na logística, não sei o que, risco físico, provavelmente algum ruído que vem ali da área de produção. No segundo exemplo também o mesmo princípio. Se a gente olhar ali no setor de pintura, tem o risco químico, que vem ali das tintas. Do depósito, ali o risco possa ser um risco de ruído, refeitório, ergonômico biológico. Ali de montagem onde mais tem riscos, então tem ergonômico, tem o mecânico, que é o acidentes, e tem o físico. A área do banheiro biológico, a área de administrativo, que é o escritório de recepção, tem os riscos ergonômicos. E por fim temos aí qual seria o objetivo do mapa de riscos. Então, apresentar de maneira fácil às pessoas os riscos presentes ali em cada setor da empresa. Então, ele também tem o papel de informar e conscientizar os trabalhadores dos riscos presentes que eles estão ali no dia a dia, né? E também para determinar as medidas de prevenção e segurança do trabalho. E ele também serve como um instrumento preliminar dos riscos para informação, né, para os empregadores e visitantes. Então, quem esteja lá visitando já facilmente identifica ali toda essa situação. E para o planejamento para as ações preventivas. Esse seria os objetivos e o objetivo, né, do mapa de risco, sua aplicabilidade. Então, chegamos aí a mais o fim dessa aula aí de mapa de riscos e até a próxima.